Tem Spielberg novo em circuito. We are engaged in a war. This war does not, for the moment, involve men at arms. It involves information. Pontes de Espiões representa a volta do mais importante fabulador do cinema autoral americano. Spielberg volta retomando uma velha parceria com um de seus atores fetiches, Tom Hanks, com quem ele rodou sucessos como Resgate do Soldado Ryan e Prenda-me se for capaz. Ele volta agora usando Hanks para reconstituir uma história real, ocorrida no auge da Guerra Fria, quando um advogado americano é escalado pelo governo para dar conta de um imigrante russo acusado de espionagem em prol dos soviéticos, e o advogado tem que defender esse sujeito, porque precisa ter direito à justiça. No meio desse processo, acontece uma coisa do outro lado da cortina de ferro. Um soldado americano é capturado nas fronteiras políticas soviéticas. Esse advogado, interpretado pelo Tom Hanks, tem que orquestrar uma troca do prisioneiro soviético pelo prisioneiro americano. Esse contexto de espionagem é um contexto muito querido pelo Spielberg, que aparece em alguns dos seus maiores sucessos. Vide, por exemplo, a franquia Indiana Jones, personagem que ele concebeu em parceria com George Lucas e com o roteirista Lawrence Kasdan, inspirado muito na figura do James Bond, do 007. Há muito de espionagem em dois grandes filmes do Spielberg que são menos conhecidos, menos falados, porque não foram grandes sucessos de bilheteria. 1941, um olhar dele sobre a Segunda Guerra Mundial, e mais recentemente Munique, em que ele reconstitui um episódio de um atentado terrorista. O que é importante, independentemente do tema e fundamentalmente desse pano de fundo de espiões que estão por trás desse novo longa, é tentarmos entender o quanto o Spielberg, no momento em que está na carreira, depois de 2 Oscars de melhor diretor na estante, premiado pelo Resgate do Soldado Ryan e pela Lista de Schindler, o quanto ele ainda se põe à prova, o quanto ele ainda é capaz de se colocar desafios para reinventar sua própria estética. Fundamentalmente, o grande legado de Pontes de Espiões é a maneira como Spielberg subverte a estrutura dos filmes de heroísmo clássico. Existe uma centelha heróica na figura do jurista interpretado pelo Tom Hanks, mas não é esse o cerne do filme. O cerne do filme é tentar entender as intolerâncias dos dois lados, a intolerância soviética e, fundamentalmente, as diferentes intolerâncias americanas, seja no próprio governo, seja fora dele, com as pessoas que viram as costas para um advogado que tenta se manter fiel a seus ideais. De uma certa maneira, esse olhar sobre a América norteia a cabeça de Spielberg desde seu primeiro longa, Encurralado, concebido inicialmente em 1971 como um telefilme e que acabou ganhando o mundo nas telas de cinema por conta da sua qualidade estética. Há sempre no Spielberg uma percepção sobre falências morais e o quanto lealdades, exemplos de lealdade podem reconstituir ambientes de falência. A gente encontra também mais recentemente em Lincoln, no trabalho magistral do Daniel Day-Lewis, que é de uma certa maneira uma ode a valores americanos e a transcendência de imediatismos políticos que podem estar acima das humanidades. É isso que faz Spielberg o grande cineasta que ele é. We need this to be an exchange. Não! Quarta-feira, dia 21, começou a 39ª edição da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. O primeiro longa é um presente aos olhares, que é Meu Amigo Hindu, novo longa-metragem do diretor argentino radicado no Brasil, Héctor Eduardo Babenco. Revendo a sua própria história a partir de um recorte muito específico, os anos em que ele lutou contra um linfoma em busca da sobrevivência, Babenco nos presenteia com um dos filmes mais vigorosos visualmente de toda a sua carreira, uma carreira premiada que se destaca por filmes como O Beijo da Mulher-Aranha e Pichote, que agora tem como plus a participação de um titã importado dos Estados Unidos, que é o ator William Dafoe. Ele encarna uma espécie de alter ego do Babenco, um cineasta que está às voltas com uma doença terminal e que conta no carinho dos familiares, de alguns amigos, de um médico interpretado pelo Reinaldo Giannichini e por uma figura muito misteriosa, que a gente nunca sabe exatamente o que é, vivida magistralmente por Selton Mello. Ele redescobre um caminho para se reinventar enquanto luta para viver. O Amigo Hindu
vai ser um dos coadjuvantes que vai encontrá-lo no caminho. Mas a mostra traz muito mais do que isso. 2 filmes imperdíveis que vieram ambos do Festival de Cannes. De um lado, o longa que saiu de lá com o prêmio especial do júri, o grande prêmio do júri, que é O Filho de Saul, produção húngara que revisita o cenário do Holocausto. E, mais do que nunca, o obrigatório de Pan, O Refúgio, produção ganhadora da Palma de Ouro em Cannes, dirigida pelo francês Jacques Audiard, onde um imigrante do Sri Lanka, que teve uma vida de luta como guerrilheiro, se vê num momento de redesenhar sua vida em solo francês, onde é colocado num subúrbio parisiense super violento, só que lá ele não é tão mansinho quanto aparece e vai dar o troco. Esse troco rende momentos magistrais, assim como a magistralidade de muitos outros dos 312 filmes da seleção da Mostra de Cinema de São Paulo, e a gente comenta mais alguma coisa no próximo caderninho. Até lá!